Sempre que eu faço vídeo sobre gestante, do ponto de vista do direito do trabalho, vem pessoas falando: as empresas desse jeito não vão querer mais contratar mulher. Ou comentários do tipo. E aqui eu já vou partir de uma premissa. Há decisões judiciais, inclusive de posicionamento aí majoritário da justiça, que sim, tem dado uma superproteção às gestantes e isso prejudica as empresas. Vou falar depois sobre. Mas primeiro eu gostaria de fazer um esclarecimento, abrir aqui o contexto para vocês, para a gente refletir com base em fatos. A participação feminina no mercado de trabalho não diminuiu nos últimos 20 anos. A gente pegar os últimos 20 anos, a participação feminina no mercado de trabalho teve um leve crescimento. E a participação masculina no mercado de trabalho teve uma leve retração. Então, não é verdade que a participação feminina está diminuindo. Isso não é verdade. Em relação ao mercado formal, isso não é verdade. E nem precisaria de estatística, né? Se a gente sair na rua, a gente vai ver que está cheio de mulher trabalhando. Outro ponto também que é importante a gente destacar, antes de ir lá para essas decisões que estão realmente ali, do meu ponto de vista, sendo utilizadas de forma equivocada por muitas mulheres, nós temos que partir do princípio também de quem está falando essas coisas. Tem pessoas que não contratam ninguém, que nunca contrataram um funcionário na vida, que não têm funcionários, dando opinião sobre isso. E eu não acredito que você, enquanto gestor, deva levar em consideração essas opiniões, porque são pessoas que não construíram nada. Outra coisa, vai em empresas que você admira, converse com empresários que você admira. Todos eles, todas elas, empresárias também, vão contratar um número grande de mulheres. Esses dias eu estava lá no podcast do Marcos Marques, no Acelerador, e é a terceira vez que eu fui no Acelerador, né? Nas duas primeiras eu fui palestrar, e nessa última fui no podcast. E eu, conversando com ele, falei, olha, eu notei aqui que tem muita mulher aqui na empresa, né? Ele foi e me falou que a maioria dos funcionários dele, né, dos colaboradores, eram mulheres. Mais de 60% eram mulheres. E eu mesmo, durante muito tempo, contratava só mulheres no escritório e na empresa de treinamentos. Hoje nós temos vários homens trabalhando também, mas muitas mulheres. Aqui em casa, certamente, já passaram mais de 10 mulheres trabalhando, né? Neste momento a gente tem 3 funcionários aqui em casa. Então não é verdade que as pessoas vão deixar de contratar mulher. Isso não faz nem sentido. A gente não pode prescindir da mulher dentro das nossas empresas. Tem características da mulher que são valências para as nossas empresas. Não faz nem sentido. Essa conversa não faz sentido assim, já não vou contratar mais mulher. Essa conversa não faz sentido. Vamos partir dessa premissa para a gente poder colocar de forma muito livre, de forma muito tranquila, as decisões que realmente vêm prejudicando as empresas e, por que não dizer, as mulheres, né? Porque recai uma pecha aí sobre várias mulheres que, na verdade, não condiz com a verdade da maioria. Tem mulheres que estão fazendo da forma errada, né? Que estão se valendo de decisão da forma errada para tirar vantagem das empresas. E, obviamente, essas mulheres não são a maioria. Vamos lá. Primeiro ponto aqui. Primeiro ponto. Nós temos que falar da decisão relacionada à jurisprudência, digamos assim, né, que já é algo realmente já majoritário, de que a mulher pode escolher entre a indenização e a reintegração. O que acontece? A mulher é estável durante a gravidez inteira, até 5 meses após o parto. Isso você já sabe. Talvez você não saiba o seguinte: se a mulher for demitida sem saber do estado de gravidez, também sem o patrão saber do estado de gravidez, ela continua sendo estável. Essa demissão é nula. Então é como se essa demissão não tivesse que existir. E aí, o que a gente recomendava, né? Olha, se você ficar sabendo que a moça engravidou, vai lá e pede a reintegração dela. O que é reintegração? É voltar ao contrato de trabalho como se nada tivesse acontecido. Não é uma recontratação, não. É reintegração. Ela volta para o contrato de trabalho, desfaz ali a rescisão que foi feita e continua tudo como se ela não tivesse sido demitida. Beleza, falávamos isso e tudo. Tinha
algum posicionamento ali, principalmente na Justiça do Trabalho do Sul do Brasil ali, de que a moça que falasse que não queria a reintegração estava abrindo mão da indenização da estabilidade. Era o que a gente preconizava ali que a empresa fizesse. Ocorre que o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, vem decidindo reiteradamente no sentido de que, independente se a mulher rejeitou reintegração ou não, independentemente se ela ingressou com essa ação logo depois de ter sido demitida ou já depois, no final da estabilidade, ela pode pedir a indenização. E aí é uma decisão das primeiras ali que eu vou dizer que complicam muito a situação das mulheres de bem e das empresas. Porque veja bem, o empregador não sabia que a mulher estava grávida. Quando soube, pediu a reintegração dessa mulher para o cargo. Então, olha, eu te demiti sem justa causa, te paguei tudo, volte para a empresa, você vai manter seu emprego, nós vamos agir como se você não tivesse sido demitida. Essa mulher não fala nada, ou fala que não quer a reintegração, entra na justiça e ganha a indenização da estabilidade. E por indenização da estabilidade, gente, nós estamos falando de todos os direitos trabalhistas, de uma estabilidade que pode ter mais ou menos 15 meses. Porque é a gestação inteira mais 5 meses após o parto. Então ela vai receber todo o salário, 13º, férias, FGTS, multa do FGTS, aviso prévio, indenizado sem trabalhar. Então é algo muito prejudicial às empresas. Algo muito prejudicial também às mulheres, acredito eu, porque a empresa fica vendida e as pessoas, né, começam a ter essa visão errada de que as gestantes prejudicam as empresas, o que não é verdade. Né? Não são todas as mulheres que vão fazer isso, obviamente. Não são todos os gestantes que vão fazer isso, obviamente. Então, essa é a primeira decisão, que é muito ruim. E ela vem acontecendo reiteradamente, é um posicionamento majoritário, então não tem muito o que fazer, a não ser tentar ali um exame de gravidez na saída da mulher. O que também não tem previsão em lei, mas a gente está recomendando, inclusive, porque não tem escapatória, né? E aí, se a mulher não quiser pedir demissão, se a mulher não quiser, fazer o exame de gravidez, aí a gente não pode obrigar também, né? Beleza. Outro ponto. Vamos em frente, então. A primeira decisão é essa, né? Primeira posição jurisprudencial que vem prejudicando bastante. Segunda posição jurisprudencial. A mulher, ao pedir demissão, ela... Como é que era? Eu perdi. A mulher, ao pedir demissão, ela sai da empresa, gestante. A empresa não sabe que ela estava gestante, até porque ela pediu demissão, né? Então, ao demissionário, não existe estabilidade para ele, né? Essa mulher vai lá e entra na justiça. Fala que estava grávida por ocasião da demissão e que, como a demissão não foi feita a homologação em sindicato, ela teria que ser reintegrada ou indenizada da estabilidade. Aí a gente começa a ver uma interpretação assim muito extensiva, né? Porque veja bem, uma coisa, beleza, a primeira decisão lá, a mulher realmente é estável, não poderia haver demissão, é para proteger o bebê, beleza. Mas neste caso que nós estamos falando aqui, nessa segunda modalidade, né, dessa jurisprudência aí, nós estamos falando de uma mulher que pediu demissão efetivamente. Essa mulher pediu demissão, essa mulher falou que queria sair com todas as letras, assinou um pedido de demissão, a empresa pagou tudo, e essa moça ingressa na justiça pedindo a indenização da estabilidade porque a demissão não foi homologada em sindicato. E a justiça vem dando ganho de causa para a mulher também. Qual que é o complicador aqui? Primeiro, a empresa não tem como saber. Se a mulher não sabia ou não contou, a empresa não tem como saber. Segundo, ela pediu demissão. O ato do pedido de demissão foi convalidado, foi válido. Se operou de forma válida. Ela vai negar a reintegração e ela vai ganhar a indenização da estabilidade. Então, isso vai gerar o efeito do seguinte: a mulher mal intencionada, que ficar sabendo que está grávida, vai chegar na empresa e pedir demissão.
Não, pedir demissão. Aí ela vai ingressar na justiça, vai conseguir a indenização da estabilidade inteira, simplesmente pelo fato dessa demissão não ter sido homologada no sindicato. Mas olha, as demissões não precisam ser mais homologadas em sindicato. E a empresa não sabia que ela estava grávida. Então, não há obrigação de homologar de um funcionário estável. Um funcionário estável, um acidente de trabalho, a gestante que pede demissão, tem que ter essa demissão homologada em sindicato, mas a empresa não sabia. E ela pediu demissão, e ela também não falou. E aí temos várias empresas sendo condenadas dessa forma. E nós temos aí um incentivo para que as mulheres má intencionadas ingressem na justiça dessa maneira. Ela pede demissão, logo, quando sabe da gravidez, sai, entra na justiça e pede lá a indenização da estabilidade, falando que o pedido de demissão não foi homologado em sindicato. O que a justiça deveria fazer aqui? Não, se o pedido de demissão não for homologado em sindicato, que seja homologado então, vai lá homologar o pedido. É o requisito que falta. Então vai lá e homologa. A empresa vai lá e homologa, estaria tudo certo. Não, não é isso que tem sido decidido, né? Tem sido realmente entregue aí a indenização. E aí é mais uma situação complicada. Ah, João, mas a empresa pode pedir exame de gravidez na demissão. Pode. Porque, veja bem, em relação à admissão, na admissão não é possível pedir exame de gravidez. É crime, inclusive. Não peçam. Né? Potencialmente é crime, existe lei nesse sentido, que você não pode impedir uma mulher de ingressar na empresa por estar grávida. Da mesma forma, você não pode pedir um laudo de esterilidade, alguma coisa nesse sentido. Todas as atitudes que seriam discriminatórias são potencialmente crimes, a lei nesse sentido. Mas a lei não fala nada sobre demissão. Não fala nada sobre pedir exame de gravidez na demissão. Pelo que, se a lei não me obriga a fazer uma conduta, enquanto particular, né, nem me desobriga, em tese eu poderia pedir. E aí vem duas questões. Uma jurídica, tem gente que fala que seria um problema e tal. Eu não vejo. E há decisão, inclusive do TST, né, há decisões, inclusive do TST, falando que não é uma atitude discriminatória pedir na demissão. Mas nós não temos uma lei nos amparando ali falando que pode. Né? Então, para a pessoa que quer seguir completamente em segurança, não teria uma forma completamente segura de pedir, uma vez que tem posicionamentos no sentido de que é uma conduta discriminatória. Primeiro problema. Segundo problema, a moça pode simplesmente falar que não vai fazer. E eu não posso obrigá-la a fazer. E aí entra a alternativa que seria homologar todos os pedidos de demissão de mulheres em sindicato. E aí a gente cria uma burocracia na empresa de forma totalmente desnecessária. Veja bem, nós temos lá as homologações de rescisão acabando em 2017, com a reforma trabalhista. Quem é mais antigo aí vai lembrar que antes de 2017, as rescisões de funcionários que têm mais de um ano de casa eram feitas nos sindicatos. Eu mesmo, como estagiário e depois como advogado, fui em sindicato algumas vezes acompanhar essas rescisões. Ia lá com o meu cliente acompanhar a rescisão. E o sindicato que homologava a rescisão. Por que o sindicato homologava a rescisão? Já fui também no Ministério do Trabalho, né? Se não tivesse sindicato na cidade, homologava no Ministério do Trabalho. Por que tinha isso? Porque a lei mandava. Então, como é que era feito basicamente? O sindicato olhava lá e se tivesse alguma coisa errada, ele fazia lá as anotações dele, fazia lá as ressalvas. Tá homologada a rescisão, ressalvando aqui os direitos, tarará, parece errado isso e aquilo. E aí o funcionário ingressava na justiça se quisesse, muitas vezes já ingressava, inclusive, com o próprio advogado do sindicato, né, que prestava ali uma gratuidade para ele, né, exceto em relação ao horário de sucumbência, ele tinha horário de sucumbência ali, né, na época já tinha horário de sucumbência para o advogado do sindicato, então ele prestava o serviço de forma gratuita para aquele empregado, se ele ganhasse, ele ia receber da empresa o horário de sucumbência. Beleza. Essa obrigação de homologação em sindicato acabou na reforma trabalhista.
Só que permaneceu uma regra falando que as demissões de funcionários estáveis devem passar por homologação em relação ao pedido de demissão. Então, o pedido de demissão do funcionário estável deve passar por homologação. Casos frequentes, gestante, né, acidente de trabalho. Então, esses funcionários estáveis, quando pedirem demissão, deve passar ali pelo sindicato. Isso é a regra, beleza? Se você não observar isso, você realmente vai tomar problema aí mesmo, vai tomar condenação. Um funcionário que você sabe ser estável, você tem que homologar. Beleza? Está claro aqui? Então, assim, a moça gestante, você sabe que ela está gestante, ela pediu demissão, não basta você só aceitar o pedido não, tem que homologar em sindicato. A pessoa que voltou de acidente de trabalho, tem estabilidade lá de 1 ano após o retorno do INSS, você também tem que homologar em sindicato o pedido de demissão. Está bem claro. Ou pelo menos deveria estar, para você não tomar prejuízo. Né? O que acontece? Se a funcionária não falou que estava grávida, a empresa não sabe que ela está grávida. Se ela não sabe que ela está grávida, a moça pediu demissão, eu vou aceitar o pedido de demissão, tá tudo certo. Deveria ser assim, né? Mas não é. Se ela estiver grávida, ela pode ingressar na justiça, mostrar que a concepção foi durante o contrato de trabalho, e aí conseguir a anulação desse pedido de demissão, porque faltou esse requisito da homologação da demissão em sindicato, e aí conseguir a indenização da estabilidade. Então eu teria que homologar em sindicato todos os pedidos de demissão, o que gera uma burocracia muito grande para as empresas, de algo que já tinha acabado. Ah, João, se o sindicato não quiser homologar, aí eu vou ter que fazer um pedido formal, por escrito, para que esse sindicato homologue. E aí, se ele não homologar, é perigoso eu ter que entrar com ação contra o sindicato para que ele homologue. Ou ir no Ministério do Trabalho para tentar homologação. Ou ficar com essa declaração ali que ele não homologou e tentar na justiça mostrar que ele não homologou. Cara, é muita burocracia, muita insegurança jurídica para ficar dentro de um clichê. Então, notadamente, estas duas decisões, esses dois posicionamentos, vêm prejudicando bastante as empresas. A Siri ligou ali, ó. Eu vou falar qualquer coisa. Então, esses dois posicionamentos vêm prejudicando muito as empresas. Primeiro, porque as mulheres não precisam aceitar a reintegração. Elas podem escolher entre reintegrar e indenizar. E aí elas podem ficar até o final lá da estabilidade e entrar com a ação só depois. É um cúmulo, assim. A pessoa chegar na audiência com um menino grande já. Porque ali é 5 meses após o parto, né? Ela ingressa com o processo no final. A primeira audiência ali, o menino já tá com 1 ano. Essa mulher claramente não precisava trabalhar, né? Porque ela não está buscando a reintegração. Ela está buscando a indenização da estabilidade. Tão somente. Tirar uma vantagem ali da empresa. E a segunda decisão ela é ainda mais absurda, né? Do ponto de vista assim, prático, real, né? Assim, sendo muito... Tenho que ser respeitoso aqui, né? Com as pessoas que proferem as decisões. Não quero me indispor com as pessoas que proferem as decisões. Mas ela é uma decisão que precisa ser repensada. Porque as mulheres estão sendo super protegidas neste aspecto específico. Porque a mulher pode simplesmente, à medida que ficar sabendo que está grávida, pedir demissão. E depois ingressar na justiça. Ah, João, mas aí ela estaria agindo de má fé, poderia ser condenada a litigância de má fé. Sim, mas como que a empresa vai comprovar a má fé dela? A má fé não se presume. O que se presume é a boa fé. De forma que se a mulher pediu demissão, a gente tem que presumir que ela pediu demissão de boa fé. Como é que nós vamos conseguir fazer a prova que ela já sabia do estado de gravidez? Uma prova praticamente impossível de ser feita por parte da empresa. E as empresas vão tomar condenações, vão sair prejudicadas. Aí sim, eu acredito que as mulheres saem prejudicadas também. Porque as mulheres que estão certas acabam pagando pelas que estão erradas. Mas voltando lá ao início, não vejo que somente por causa dessas duas decisões há uma retração do espaço das mulheres no mercado de trabalho. Não, as mulheres vêm conquistando cada vez mais espaço no mercado de trabalho. E o que a gente torce é que esse tipo de conduta não
trave esse avanço, né? Eu tenho muitas mulheres aqui contratadas, né? Tanto em casa como na empresa blindada, e eu prefiro que seja assim, eu gosto de trabalhar com mulheres. Os grandes empresários que a gente conhece gostam de trabalhar com mulheres também. Quantas mulheres estão à frente de negócios, né? Empreendedoras, mesmo no mercado digital, né, que a gente está inserido, a gente sempre está em masterminds, em grupo de mentoria, em eventos ao vivo. Quantas mulheres não estão lá, trabalhando à frente de seus negócios? Nós não podemos prejudicar todas essas pessoas por causa desse tipo de posicionamento judicial. Então, assim, o que a gente espera, né, é que, em relação à gestante que é demitida, que a empresa tenha a opção de pedir a reintegração. E se essa moça não for reintegrada, né, ela perca o direito à indenização, ou ao menos, se essa moça deixar para o final, né, o pedido, né, se ela deixar para entrar depois que a estabilidade já passou, que ela perca a indenização. Né. Do ponto de vista lá da demissão, do pedido de demissão, que a homologação em sindicato seja feita. E aí supra essa invalidade, né? E aí fica tudo certo. Porque assim, não faz sentido a empresa ter que ficar homologando todos os pedidos de demissão em sindicato de uma pessoa que não sabia que estava grávida. Beleza? É o que eu tenho para hoje. Quero que vocês falem se estão gostando desse modelo de vídeo. Nós temos aí um vídeo já postado anteontem, neste mesmo modelo de vídeo, que são vídeos mais longos, que a gente conversa aqui no YouTube com vocês. É para ser um bate-papo mesmo, é para você fazer uso ali, comendo alguma coisa, tomando um café, tem gente que gosta de almoçar, escutando alguma coisa, né? Como uma segunda tela ali, fazendo uma tarefa mais operacional, escutando alguma coisa interessante da gente aí. Beleza? Espero que vocês estejam gostando. Tamo junto e até o próximo vídeo.